Você já se sentiu meio tonto, com a cabeça pesada, logo depois de acordar? Aquela sensação de que o corpo está desperto, mas o raciocínio ainda não acompanha. A verdade é que nos primeiros minutos do dia, enquanto seus olhos já se abriram, o cérebro ainda pode estar em modo de transição, e é justamente nesse momento que ele se torna mais vulnerável. Muitos acreditam que isso é apenas parte natural do envelhecimento, mas estudos mostram que esse descompasso entre corpo e mente pode ser o cenário perfeito para algo muito mais sério: o acidente vascular cerebral, ou AVC. A boa notícia é que esse risco não é inevitável, segundo o renomado neurocirurgião Prof. Ricardo Ramina, especialista com mais de 30 anos de experiência em doenças cerebrais de pessoas idosas. É possível reduzir drasticamente o risco de AVC logo pela manhã, adotando atitudes simples e naturais. Nada de medicamentos extras ou dietas extremas. Basta entender como seu corpo funciona nas primeiras horas do dia e agir com consciência. Hoje, você vai conhecer 8 hábitos matinais que podem proteger seu cérebro, estabilizar sua pressão arterial e preservar sua memória por muito mais tempo. Pequenas mudanças com impacto real, todas validadas pela ciência e recomendadas por especialistas. Mas atenção, entre esses hábitos, há um que quase ninguém fala sobre, mas que pode ser o elo perdido entre um dia comum e um susto inesperado. Continue comigo até o fim, porque o hábito número 6 pode ser exatamente o que está faltando na sua rotina para garantir um começo de dia mais seguro, leve e lúcido. Agora que você já entendeu por que os primeiros minutos do dia exigem atenção especial, vamos direto ao ponto. Quais são os hábitos simples que podem proteger seu cérebro logo ao acordar? A seguir, você vai conhecer 8 atitudes fáceis de aplicar, recomendadas por especialistas, que podem fazer toda a diferença na sua saúde, especialmente se você tem mais de 60 anos. Hábito número 1. Beber água ao acordar. Reativa a circulação e reduz o risco de AVC. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas um copo de água ao acordar pode ser uma das atitudes mais poderosas para a saúde do seu cérebro, especialmente se você tem mais de 60 anos. Durante a noite, enquanto dormimos, nosso corpo perde líquidos lentamente por meio da respiração e do suor. Mesmo que você não perceba, ao despertar você está levemente desidratado, e essa pequena desidratação pode deixar o sangue mais espesso, dificultando sua circulação pelas artérias e, em especial, pelos vasos cerebrais. Esse cenário é particularmente perigoso para pessoas com pressão alta ou problemas circulatórios. O sangue mais grosso circula com mais dificuldade e aumenta o risco de formação de coágulos, principal causa dos AVCs isquêmicos, que representam cerca de 85% dos casos de derrame. A boa notícia é que uma solução simples e sem custo pode ajudar a reverter isso imediatamente. Um copo de água logo ao acordar. Beber entre 200 e 300 ml de água em temperatura ambiente nos primeiros minutos do dia ajuda a reidratar o organismo, diluir o sangue e estimular o sistema circulatório. Além disso, ativa suavemente os rins, melhora a digestão e até ajuda a diminuir aquela sensação de cabeça pesada ou tontura que muitas pessoas sentem ao sair da cama. Para quem toma medicamentos pela manhã, a água também é essencial para garantir a absorção adequada dos comprimidos e o início rápido de sua ação no corpo. Se você tem dificuldade em lembrar de beber água logo cedo, aqui vai uma dica simples. Deixe um copo ou garrafinha de água ao lado da cama na noite anterior. Assim, ao abrir os olhos, essa atitude se torna quase automática e o seu corpo agradece. É um pequeno gesto, mas com um impacto enorme. Comece amanhã. O seu cérebro merece essa gentileza. Hábito número 2. Caminhar por 10 minutos. Estimula o cérebro e melhora a pressão arterial. Depois de reidratar o corpo com um copo de água, dar alguns passos pode ser exatamente o que seu cérebro precisa para começar o dia com mais energia e proteção. Uma caminhada leve de 10 a 15 minutos pela manhã, mesmo que seja dentro de casa ou no quintal, é suficiente para ativar a circulação sanguínea, oxigenar o cérebro e estabilizar a pressão arterial. Parece pouco, mas para quem tem mais de 60 anos, esse movimento simples pode ser uma verdadeira dose diária de prevenção contra o AVC. Durante o sono, o corpo passa horas em repouso. Se ao acordar, você permanece sentado por mais uma hora tomando café, assistindo TV ou lendo, a circulação continua lenta,
o que pode aumentar o risco de coágulos e rigidez nos vasos. Já o movimento, mesmo leve, estimula o coração a bombear com mais eficiência, facilita o transporte de oxigênio e nutrientes para o cérebro e ajuda a manter os vasos mais elásticos. Caminhar também influencia positivamente outros fatores de risco do AVC. Reduz níveis de colesterol ruim, melhora o controle glicêmico e combate a inflamação, tudo isso sem exigir equipamentos, academia ou condicionamento físico avançado. Se puder caminhar ao ar livre, melhor ainda. A luz do sol da manhã ajuda a regular o relógio biológico, melhorando o sono e o humor ao longo do dia. Não é necessário andar rápido, nem se preocupar em fazer exercício. Basta se movimentar. Caminhe pela casa, suba e desça um corredor, ou dê voltas no quintal. O importante é sinalizar para o corpo que o dia começou e que é hora de ativar os sistemas vitais, especialmente os que protegem seu cérebro. Incorporar essa caminhada à sua rotina matinal é um hábito simples, mas poderoso. Seu corpo vai se sentir mais leve, sua mente mais desperta e sua saúde cerebral mais protegida. E tudo isso começa com o primeiro passo. Hábito número 3. Alongar pescoço e ombros. Libera a tensão e facilita o fluxo sanguíneo cerebral. Ao acordar, é comum sentir uma leve rigidez no pescoço ou tensão nos ombros, especialmente se você dormiu numa posição desconfortável ou ficou muito tempo sem se mexer. O que pouca gente sabe é que essa rigidez pode prejudicar o fluxo de sangue para o cérebro, aumentando silenciosamente o risco de um tipo menos conhecido de AVC, a insuficiência vertebro-basilar, que ocorre quando as artérias localizadas na região cervical ficam comprimidas. É por isso que um breve alongamento do pescoço e dos ombros, feito logo pela manhã, pode ser tão importante quanto tomar o remédio de pressão. Movimentos lentos e suaves ajudam a liberar a musculatura, descongestionando as artérias cervicais e facilitando a circulação até o cérebro. Além disso, o alongamento ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por acalmar o corpo e equilibrar a pressão arterial. Você não precisa fazer nenhuma técnica complicada. Sente-se na cama ou em pé, com a coluna ereta. Gire lentamente a cabeça para um lado e depois para o outro. Faça círculos pequenos com o pescoço em ambos os sentidos. Em seguida, eleve os ombros como se fosse tocar as orelhas e solte. Depois, role os ombros para frente e para trás. Todo o processo não leva mais do que 3 minutos, mas pode mudar a forma como seu cérebro recebe oxigênio logo cedo. Segundo o professor Ricardo Ramina, esse tipo de alongamento matinal é uma medida simples, mas extremamente eficaz para melhorar o fluxo sanguíneo cerebral e evitar quadros neurológicos graves. Muitas vezes, os primeiros sinais de alerta passam despercebidos, e um hábito como esse pode ser a diferença entre prevenção e urgência. Se você costuma se sentir tonto ao levantar ou com a cabeça pesada nas primeiras horas do dia, este hábito pode ser o que está faltando na sua rotina. Combine esse momento de alongamento com a respiração profunda do hábito seguinte e comece o dia com leveza, segurança e mais saúde cerebral. Hábito número 4. Reduzir o sal no café da manhã. Evita picos de pressão nas primeiras horas do dia. Muita gente acha que o sal em excesso só é perigoso quando se exagera nas refeições principais. Mas o que poucos sabem é que o café da manhã pode esconder uma armadilha silenciosa para a saúde de quem tem mais de 60 anos. Alimentos comuns como pão com queijo, embutidos, cereais industrializados e até sopas de pacote podem conter quantidades altas de sódio, e o corpo, nesse momento do dia, está especialmente sensível a ele. Depois de uma noite inteira sem comer ou beber, o organismo acorda com os vasos sanguíneos mais contraídos e menos hidratado. Quando você consome sal logo cedo, essa combinação pode provocar um aumento rápido da pressão arterial, muitas vezes sem sintomas visíveis. Para quem já tem hipertensão, esse pico pode sobrecarregar o coração e o cérebro, aumentando o risco de AVC. Por isso, ajustar o café da manhã é essencial. Em vez de alimentos processados e salgados, opte por opções mais naturais e ricas em nutrientes. Um mingau de aveia com frutas, ovos cozidos com legumes, ou um smoothie com banana e espinafre são escolhas que nutrem sem sobrecarregar os vasos. Para dar sabor, use ervas naturais como orégano, cúrcuma ou canela no lugar do sal. Também é importante não confiar apenas em rótulos como light ou fitness.
Muitos produtos industrializados têm alto teor de sódio escondido. Sempre verifique a tabela nutricional. A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que adultos não ultrapassem 1,5 mg de sódio por dia, e só um café da manhã mal escolhido pode consumir mais da metade disso. Ricardo Ramina alerta que entre os pacientes que atendem com sinais de AVC, é comum encontrar hábitos alimentares matinais inadequados, muitas vezes feitos por pressa ou costume. Para ele, um café da manhã equilibrado é uma forma direta e simples de começar o dia protegendo o cérebro. Trocar o sal por saúde pode parecer difícil no início, mas com o tempo se torna natural e seu corpo vai agradecer todos os dias, logo nas primeiras horas. Hábito número 5. Respirar profundamente ou meditar. Acalma o corpo e protege os vasos cerebrais. Acordar já pensando nas tarefas do dia, nos compromissos, nas preocupações com a saúde ou a família, é algo comum, especialmente entre os idosos. Mas esse turbilhão de pensamentos, logo nos primeiros minutos da manhã, pode provocar um efeito indesejado, o aumento do hormônio do estresse, o cortisol. E o que isso tem a ver com o seu cérebro? Tudo. O excesso de cortisol logo cedo pode elevar a pressão arterial, aumentar a inflamação no corpo e deixar os vasos cerebrais mais contraídos, criando o ambiente ideal para um AVC. Felizmente, existe uma maneira simples e natural de reverter esse cenário. Respirar. Isso mesmo. Respirar profundamente de forma consciente pode ajudar a reprogramar o sistema nervoso logo ao acordar. Bastam 5 minutos. Não precisa de aplicativos, tapetes de yoga ou música especial. Apenas você, seus pulmões e um pouco de silêncio. Aqui vai uma sugestão fácil. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar por mais 4 segundos e depois solte, também em 4 segundos. Repita esse ciclo por 5 minutos. Essa técnica ativa o sistema parasimpático, responsável por acalmar o corpo, reduzir a frequência cardíaca e relaxar os vasos sanguíneos, o que facilita a circulação até o cérebro. Segundo Ricardo Ramina, essa prática simples pode fazer uma grande diferença na rotina de quem busca envelhecer com mais equilíbrio e clareza mental. Ele observa que muitos pacientes relatam melhora no sono, na concentração e até na memória após adotar esse tipo de respiração diária. Se preferir, você pode praticar ainda deitado na cama, antes mesmo de se levantar. E se quiser ir além, pode transformar esse momento em um pequeno ritual de gratidão, concentração ou prece pessoal. O importante é começar o dia em sintonia com seu próprio corpo, evitando o modo automático que muitas vezes nos leva ao estresse antes mesmo do café da manhã. 5 minutos por dia. É tudo o que seu cérebro precisa para acordar mais calmo e protegido. Hábito número 6. Consumir potássio e magnésio. Relaxa as artérias e previne contra a hipertensão matinal. Logo nas primeiras horas da manhã, o corpo passa por uma série de ajustes fisiológicos. Os vasos sanguíneos se contraem, a pressão arterial tende a subir e o fluxo de sangue para o cérebro pode ficar mais restrito. Para quem já convive com hipertensão ou tem histórico de problemas circulatórios, esse ajuste automático do corpo pode representar um risco silencioso, mas real. A boa notícia é que alguns nutrientes podem ajudar a equilibrar esse processo logo no café da manhã: o potássio e o magnésio. O potássio atua como um regulador natural do sódio, ajudando o corpo a eliminar o excesso de sal e reduzindo a pressão nas artérias. Já o magnésio tem efeito direto sobre os vasos sanguíneos, ajudando-os a relaxar e melhorar a circulação. Juntos, esses dois minerais funcionam como uma dupla de defesa contra picos de pressão e falhas no fluxo cerebral, principalmente nas primeiras horas do dia, quando o corpo ainda está se ajustando ao estado de vigília. O ideal é incluir fontes naturais desses minerais no seu café da manhã. Bananas, abacates, espinafre, sementes de abóbora, amêndoas e iogurte natural são opções acessíveis, nutritivas e fáceis de incorporar na rotina. Por exemplo, você pode preparar uma vitamina de banana com aveia e chia, ou colocar abacate sobre uma fatia de pão integral. Pequenos ajustes, grandes benefícios. Ricardo Ramina destaca que o cérebro precisa de um ambiente metabólico equilibrado para funcionar bem, especialmente em pessoas idosas.
Ele observa que pacientes que consomem regularmente alimentos ricos em potássio e magnésio têm menos episódios de tontura, cansaço matinal e variações de pressão. Evite confiar em suplementos sem orientação médica. Quando possível, opte sempre pelos alimentos naturais. Eles trazem não só os minerais desejados, mas também fibras, antioxidantes e energia de qualidade para começar o dia com o pé direito. A alimentação é, sem dúvida, um dos pilares mais poderosos da saúde cerebral, e o que você escolhe comer nas primeiras horas do dia pode influenciar não só sua energia, mas também sua longevidade. Hábito número 7. Medir a pressão logo após acordar. Detecta riscos silenciosos antes que causem danos. A hipertensão é chamada de assassina silenciosa por um motivo. Na maioria das vezes, ela não dá sinais até que um evento grave aconteça, como um AVC. Por isso, medir a pressão arterial logo após acordar é uma das atitudes mais simples e eficazes para detectar alterações perigosas antes que elas causem danos. Nas primeiras horas da manhã, o corpo libera hormônios que naturalmente elevam a pressão arterial. Esse aumento é esperado, mas em pessoas sensíveis ou com histórico de hipertensão, pode ultrapassar os limites saudáveis. É exatamente por isso que medir a pressão nesse período é tão estratégico. Você pega o corpo no seu ponto máximo e consegue ter uma ideia mais precisa do seu risco real. O ideal é fazer a medição ainda em jejum, antes do café ou dos remédios. Use um aparelho digital de braço, que costuma ser mais confiável do que os de punho. Sente-se calmamente, com os pés apoiados no chão e o braço na altura do coração. Evite conversar ou se movimentar durante a medição, e anote o resultado em um caderno ou aplicativo. Acompanhar os números ao longo dos dias é tão importante quanto medi-los. Segundo Ricardo Ramina, muitos pacientes só procuram ajuda médica quando já apresentam sintomas graves. Mas os que monitoram a pressão em casa com regularidade têm mais chances de perceber alterações precoces e adaptar a rotina a tempo, seja ajustando a alimentação, os horários dos remédios ou o nível de atividade física. Transformar essa medição em parte da sua rotina matinal leva menos de 2 minutos, mas pode oferecer uma visão clara do que está acontecendo por dentro mesmo quando tudo parece normal. Além disso, mostrar esses dados ao seu médico ajuda a personalizar o tratamento e evitar intervenções de emergência. Lembre-se, o AVC não avisa, mas o corpo, sim, se você souber ouvir. E o primeiro sinal pode estar nos números silenciosos da sua pressão logo ao acordar. Hábito número 8. Tomar a medicação na hora certa. Controla a pressão e protege o cérebro logo cedo. Tomar o remédio de pressão todos os dias parece algo simples e é. Mas o impacto desse pequeno hábito pode ser enorme, especialmente nas primeiras horas da manhã. É justamente nesse período que ocorrem os maiores picos de pressão arterial e, consequentemente, o maior número de casos de AVC entre idosos. Por isso, manter a regularidade no horário da medicação é um dos pilares mais importantes para proteger o cérebro. Ao acordar, o corpo entra em estado de ativação, a frequência cardíaca aumenta, os vasos se contraem e os hormônios do estresse, como o cortisol, entram em cena. Se você não tomar o remédio na hora certa ou pior, esquecer completamente a pressão pode subir rapidamente e colocar em risco sua saúde vascular. O ideal é que a medicação seja tomada antes do café da manhã, com um copo de água, de preferência sempre no mesmo horário. Mesmo que você se sinta bem, isso não significa que pode pular uma dose. Como diz Ricardo Ramina, muitos pacientes acham que estão curados porque os sintomas desapareceram, mas o controle da pressão só é possível graças ao uso contínuo da medicação. Interromper por conta própria pode trazer consequências graves e imediatas. Para não esquecer, vale usar estratégias simples. Deixar a cartela de remédio ao lado da cama, usar um organizador semanal de comprimidos ou configurar alarmes no celular. Existem também aplicativos gratuitos que ajudam idosos a lembrar dos horários de medicação, hidratação e até atividade física. Tomar o remédio no horário certo não é apenas uma obrigação médica, é um gesto diário de autoproteção. É como se você estivesse reforçando um escudo invisível em volta do seu cérebro todas as manhãs. E quando esse hábito se torna automático, ele se transforma em uma poderosa linha de defesa contra o inesperado. Comece o dia cuidando de quem mais importa, você.
Você acabou de conhecer 8 hábitos simples que podem transformar completamente a maneira como seu corpo e seu cérebro enfrentam o início do dia. Nenhum deles exige remédio novo, dieta restrita ou grandes mudanças. Apenas pequenos gestos: beber água, respirar com calma, caminhar, se alimentar melhor, alongar o corpo, medir a pressão e, acima de tudo, tomar a medicação no horário certo. Pode parecer pouco, mas, segundo especialistas como Ricardo Ramina, essas atitudes somadas têm o poder de reduzir significativamente o risco de AVC, melhorar a clareza mental, equilibrar a pressão arterial e aumentar sua independência por muitos anos. É claro que saber o que fazer não basta. O verdadeiro impacto está em aplicar. Por isso, minha sugestão é começar devagar. Escolha 2 desses hábitos e coloque-os em prática amanhã mesmo. Quando eles virarem parte da sua rotina, adicione mais um. Com o tempo, essas ações se tornarão tão automáticas quanto escovar os dentes e o seu corpo vai agradecer a cada manhã. E se houver um hábito que você jamais deve deixar de lado, é tomar a medicação no horário. Esse gesto simples pode ser a diferença entre um dia comum e uma emergência médica. Se você já tem um sistema que funciona, mantenha. Se ainda esquece de vez em quando, agora é a hora de criar um novo compromisso com você mesmo. Compartilhe este conteúdo com alguém que você ama: pais, avós, amigos ou vizinhos. Às vezes, uma dica compartilhada no momento certo pode evitar um problema sério. Agora me conta, qual desses hábitos você já pratica? Qual deles vai começar amanhã? Escreva nos comentários, sua experiência pode inspirar outras pessoas. Lembre-se, seu cérebro é seu bem mais valioso. Cuide dele desde o primeiro minuto do seu dia.